O tenente James Gordon tinha acabado de chegar em Gotham determinado a fazer a diferença. De imediato, ele identificou um sistema corrupto com seu superior, o comissário Lobo, no bolso do poderoso chefão chamado Falcone. Gordon rapidamente passou a confiar no Homem Morcego, notando que ali estava uma verdadeira força do bem por trás das drásticas estratégias do vigilante. Quando Gordon tentou denunciar a podridão no departamento de polícia, a máfia sequestrou seu filho recém-nascido. Bruce Wayne, sem tempo para assumir o papel de Batman, interveio e salvou a criança, obtendo assim a gratidão eterna de Gordon. Desde então, a dupla combinou de trabalhar junta para escorraçar o mal na cidade das almas perdidas. Salve galera, aqui é o Júnior e você está no Multiverso Quadrinístico, dando continuidade à nossa série de leituras do Batman em sequência cronológica. Hoje nós vamos dar uma olhada em mais uma história dessas que saíram depois do ano 1 para contar esse finalzinho do primeiro ano de carreira do Batman. Lá pelo ano de 89, o Batman já contava com duas revistas, a revista do Batman principal e a Detective Comics. Então surgiu a terceira revista, Legends of the Dark Knight. O objetivo dessa revista era justamente dar continuidade ao universo noir criado em ano 1, com histórias do Batman em início de carreira, apanhando, sangrando, investigando, histórias detetivescas, ao invés de ter um parceiro colorido ali do seu lado, ou de ter a ajuda do Superman ou da Liga da Justiça. Ali naquelas histórias eram apenas ele e o Gordon, investigando assassinos, indo em cenas e locais de crime, coletando pistas. Enfim, são as histórias de detetive que até hoje chamam muito a atenção. O Gordon, ele ainda é tenente. A partir das próximas histórias, que também dão continuidade a ano 1, ele já será capitão da polícia de Gotham. Mas na história que veremos hoje, Ponto de Vista, essa história sensacional foi lançada em 2002. Veja só a longevidade da revista Legends of the Dark Knight. Mais de 10 anos depois de ano 1, ainda estavam saindo histórias que continuavam aquele universo fantástico. E essa história, a Que Ponto de Vista, ela foi escrita pelo Dwayne McDuffie. Ele foi o cara que reformulou a Milestone, que era uma empresa de quadrinhos, a que criou o Super Choque, que posteriormente foi comprada pela DC, e o Super Choque foi aí que ele passou a integrar a galeria enorme de personagens da DC Comics. O roteirista dessa história é também o criador do Super Choque e é um cara incrível que tinha reformulado a Milestone na época para criar personagens com perfis e culturas variadas. Ponto de Vista é uma investigação incomum do Batman e do James Gordon. Eles vão investigar um homicídio em que a testemunha ocular é cega. Deu nó na sua cabeça? Pois é, meu amigo. Então, cara, são histórias interessantes, com aquele clima no ar, sabe? Aquela pegada de mistério, de suspense. Já me alonguei demais. Senta aí, pega a pipoca e bora pra história. Ponto de Vista foi publicada pela primeira vez pela DC Comics na revista Legends of the Dark Knight, número 156, no ano de 2002. E no Brasil foi publicada pela Eagle Moss na coleção A Lenda do Batman número 72, em abril de 2022. Tem roteiro de Dwayne McDuffie e desenhos do Vals Makes. A história tem início com a polícia em uma cena de crime. Era o assassinato cuja vítima era uma mulher de 22 anos, solteira e sem passagem pela polícia. Ela teria sido arrastada à força, espancada, torturada, asfixiada e reanimada pelo menos 2 vezes, até o momento em que não foi mais possível reanimá-la. Não haviam sinais de agressão sexual. E na página seguinte conhecemos então o protagonista dessa história, o telepata incomum, que, embora cego, pode enxergar através dos olhos dos outros e descobrir todos os seus segredos, bastando apenas que ele toque na pessoa para passar a enxergar pelos olhos dela. Ocorre que ele se aproveitava disso
para visualizar números de contas bancárias e senhas. Porém, certo dia, uma das pessoas que ele toca é justamente o autor do assassinato que o James Gordon e o Batman estavam investigando. Porém, agora ele faria uma segunda vítima. Ele consegue ver toda a agressão e todo o terror que aquela vítima passou. É aí que ele pega um táxi e tenta ir até o local onde a vítima estava. Porém, quando ele chega, o criminoso se afasta e sai correndo, e o Hyland acaba tropeçando no corpo da vítima, fazendo com que a sua roupa se sujasse com o sangue da vítima. Quando a polícia chega, encontra o Hyland em cima do corpo da vítima, todo ensanguentado. Ele tenta se justificar ao Tenente Gordon, dizendo que é cego. O Gordon não acredita naquele papo e retira até mesmo os óculos daquele sujeito. Porém, é aí que ele fica surpreso, pois aquele indivíduo não possuía olhos. O Hyland é levado para ser interrogado na delegacia. O Batman suspeita que há algo errado e decide testar aquele indivíduo, constatando que, apesar de cego, de alguma forma ele enxergava. É aí que ele conta sobre as suas habilidades. O Hyland conta as características daquele indivíduo, bem como do seu veículo. O Batman e o Gordon chegam na pessoa chamada de El Cross. A polícia vai interrogá-lo, mas é claro que não encontram nada para acusá-lo. Porém, o Batman estava no pé do Cross e, através de um dispositivo de escuta, o Batman consegue ouvir quando ele atende o telefone e parece estar falando com a pessoa que teria encomendado aquele crime. Para o Batman, não restavam dúvidas, ele era o assassino. É aí então que, quando ele estava prestes a fazer mais uma vítima, o Homem-Morcego aparece e salva aquela mulher. Porém, nesse momento, o Batman ouve um estampido. Era um tiro de fuzil que acabara de atravessar o corpo daquele homem. Alguém observava tudo de longe. O Batman estava na mira de um fuzil. Ele deixa a mulher em um local protegido e destemidamente parte para encontrar aquele atirador, correndo, mudando a direção a cada 5 ou 6 passadas, gerando um padrão imprevisível para o atirador. Então ele encontra um ponto cego e utiliza pela primeira vez a grapple gun. O Batman encontra o fuzil abandonado. O Gordon chega no local. Próximo do fuzil havia uma câmera. O assassino era um ator, uma estrela de filmes snuff, que são filmes proibidos, os quais mostram cenas reais de morte ou assassinatos. Na página seguinte, vemos o atirador e o operador de câmera entrando em um escritório, falando com um sujeito que atende pelo nome de Davis. Eles precisavam se livrar de todas as outras testemunhas, sendo que a principal testemunha ocular era o Hyland. Bruce Wayne agora aparece fazendo novamente aquela social em um evento de caridade. As pessoas não param de comentar sobre a manchete do jornal. O assassino que havia matado 11 mulheres tinha acabado de ser eliminado. Porém, um daqueles homens presentes no evento não se mostra muito feliz com aquela informação. Aquele é o Carmichael. Vemos que ele vai à procura do Davis e diz que quando começou a comprar os filmes dele, ele tinha deixado bem claro que a operação seria a mais discreta possível, mas de repente a primeira página de todos os jornais estavam noticiando aquele esquema. O Davis diz que eles estão trabalhando para se livrar da testemunha. O Carmichael passa para o Davis o boletim de ocorrência registrado, onde constam todos os dados do Lee Hyland. O que chama a atenção do Davis é o trecho do depoimento que diz: a testemunha alega poder enxergar através dos olhos de terceiros. O Hyland é recebido por um dos homens que trabalham para o Davis e começa a espancar o Hyland até ele dizer a verdade. É aí que o seu cão-guia, o Charlie, parte para cima daquele indivíduo, mordendo o seu pulso.
O Batman, que estava na cola do Hyland, entra quebrando a vidraça, porém aquele sujeito acaba fugindo. Quando aquele homem conta ao Davis que o Hyland ainda estava vivo, o Davis saca um revólver e diz o seguinte: "Você está aí, Hyland? Pode me ver? Tomara que sim. Se está aí, é uma testemunha e pode me identificar. Eu faço questão de que você veja o que acontece com testemunhas." E efetua um disparo que o Hyland sente como se fosse nele mesmo, pois ele havia tocado aquele indivíduo e estava enxergando tudo. Felizmente, o Hyland consegue lembrar de alguns detalhes, descrevendo para o Homem-Morcego. Ocorre que o Davis tinha pedido ajuda ao Carmichael para que ele desse um jeito de ocultar o cadáver daquele homem que ele tinha matado no seu escritório, chantageando-o, dizendo que possuía um diário relatando toda a operação criminosa e todos os seus clientes da alta sociedade de Gotham que compravam a ele os filmes snuff. O Batman está à procura do escritório do Davis. Por coincidência, ele acaba colidindo com o Batmóvel. O Davis tenta disparar no Batman sem sucesso, e em meio ao confronto dos dois, o Davis recebe um tiro pelas costas. Eram os homens do Carmichael. Antes de morrer, o Davis conta ao Batman que no seu carro havia um diário relatando todo o esquema criminoso. O Batman entra em confronto com os atiradores do Carmichael que assassinaram o Davis, e nesse meio tempo o próprio Carmichael vai até o Batmóvel para procurar o diário do Davis, pois não havia achado no carro dele. É aí que por trás dele surge o Batman. O Carmichael ameaça atirar na cabeça do Hyland se o Batman não entregasse a ele o diário. O Hyland ainda estava enxergando pelos olhos do Batman. O Batman não parava de olhar para um determinado botão ali no painel do Batmóvel. E é claro que o Hyland percebe a mensagem que o Batman queria passar e aperta esse botão, que aciona então o fechamento do teto solar do Batmóvel, prendendo o braço do Carmichael. É aí que a polícia consegue prender o Carmichael. Não só ele, 2 vereadores, até mesmo um policial e um deputado estadual. Todos eles estavam na lista do diário como clientes dos filmes snuff. Nesse momento, o Batman diz ao Hyland que havia descoberto os golpes que ele aplicava nas pessoas usando as suas habilidades, e deixa claro para ele que aquilo acabara agora. E se o Hyland pensasse em recomeçar, ele, Batman, saberia. A próxima história inicia com o Batman investigando uma quadrilha que sequestra bebês para depois vendê-los. E o Batman lembra do Hyland. Ele precisava da sua ajuda. Porém, chegando no apartamento dele, ele descobre que o Hyland está desaparecido. Homens do governo chegaram naquela residência. Eles ofereceram um bom pagamento em dinheiro. Saindo dali, 2 homens estavam ao lado do Batmóvel. O Batmóvel utilizado nessa história é muito semelhante ao do filme The Batman do Matt Reeves, sendo este uma das inspirações para a criação daquele veículo. Ressalta-se também o fato de nessa história estar nevando, o que casa exatamente com o final de ano 1, depois de o Batman amarrar os 2 no Batmóvel e dar uma volta com eles na cidade em meio à neve. Eles contam tudo ao Homem-Morcego, que parte para resgatar o Hyland. Finalmente o Batman consegue encontrá-lo, porém ele acaba encurralado por vários agentes federais. O Batman usa suas bombas de fumaça e a Grapple Gun para conseguir dar conta de tantos homens armados. Pela primeira vez na nossa linha cronológica vemos o Bate-Jato em ação. O Hyland explica tudo o que ele passou naquele lugar. Os cientistas descobriram uma forma de gravar o que o Hyland via, e assim eles chegaram ao ponto de conseguir espionar vários terroristas ao redor do mundo. O Batman então explica ao Hyland que precisa de um favor.
No dia seguinte, o Hyland esbarra em um dos suspeitos. Tudo parecia normal, porém chega um momento em que ele recebe uma visita. Uma pessoa que se apresenta com o nome de Farrell e dispara contra aquele homem. O Hyland diz que há algo de errado. Ele ainda estava vendo o atirador, estava dentro da mente da criança. É aí que o Batman corre para tentar impedir que aquele homem fizesse mal àquela criança. Naquele apartamento havia uma passagem secreta que levava aos esgotos de Gotham. E é então que o Batman encontra aquele homem segurando a filha da vítima. Ele sai do esgoto e começa a disparar no Batman. Porém, aquele ambiente estava cheio de gás metano. As faíscas dos projéteis disparados acabam ocasionando uma enorme explosão no esgoto e o Batman só escapa porque mergulha na água. Horas depois, o Batman consegue sair dos escombros e encontra o Tenente Gordon, que estava falando com o Hyland. O Hyland diz que aquele sujeito, o Farrell, estava cumprindo uma espécie de penitência e mataria todos os integrantes da quadrilha. A próxima visão do Hyland, porém, é uma viatura policial encontrando o Farrell. Segurando a menina, ele corre e se esconde dentro de um armazém. O Batman encontra o Farrell. Ele sai do armazém com a criança nos braços e a polícia inteira aplaude o Batman. É aí então que o Hyland vê que pegaram a Karen, a sua namorada. O Batman consegue encontrar a casa. No entanto, quando o Batman entra para resgatá-la, ele acaba pisando numa armadilha que prende o seu pé. É aí que surge o sujeito e dá uma surra no Homem-Morcego, até que o Batman consegue tirar o seu pé daquela armadilha e ambos caem pela janela. Ele corre de volta para a residência para buscar a sua arma, enquanto o Batman empurrava a sua perna ferida para persegui-lo. É aí que ele percebe que sua perna está quebrada. Quando aquele homem retorna à casa, não encontra mais a sua arma. É aí que surge o Batman dizendo: "Uma arma não vai salvá-lo de mim." Pensa o Homem-Morcego: "Eu contava apenas com minha reputação para que ele desistisse, tanto quanto contava com a parede para me impedir de cair." É aí que, surpreendentemente, surge o Hyland segurando o fuzil e efetua um disparo na cabeça daquele homem. Foi então que o Batman percebeu. A Karen não parava de olhar para aquele homem. O Hyland estava olhando através dos olhos dela. E é assim que termina a história. Gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Já vai deixando o seu like esperto aí para dar aquela fortalecida e também se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Pode parecer pouca coisa para você, mas para mim é importante demais a sua ajuda para que eu continue aqui gravando vídeos para você. Deixa nos comentários o que você acha dessas histórias detetivescas do Batman. Conto com você e te vejo no próximo vídeo.